Salve, salve, meus amigos baixistas! Estamos aqui novamente com o Fala Baixista e eu estou recebendo esse mestre, esse professor aí de longa data que faz um trabalho incrível, autor de métodos, autor de DVD e tem um trabalho de baixo em voz, ó, impecável, o grande Sérgio Pereira no Fala Baixista. Valeu, cara. Prazer. Obrigado aí pela presença e vamos falar, né, da carreira, de muitos assuntos graves aí. Bora. Taca a vinheta! Sérgio, obrigado, cara. Obrigado pela presença aqui no Fala Baixista. Eu tava pra te chamar faz um tempo e que bom que deu certo. Que bom que a gente vai agraciar o público aí com o seu bate-papo, a sua experiência. E me diz uma coisa, como é que tá a tua relação com a música, né? Durante esse período péssimo de pandemia aí? Conta pra gente. Cara, antes de mais nada, é um prazer estar aqui contigo, né? Acompanho o canal, vi muita entrevista boa aí, parabéns aí para toda a equipe. Obrigado. Tem trabalhado tão bem aí no Fala Baixista, né? Pois é, eu trabalho além da música com colégios também, né? Eu sou professor de História, Filosofia, Ensino Religioso. E quando o colégio resolveu parar, por volta de 16 de março, eu virei para minha esposa e falei, preciso comprar uma placa de áudio. Vou comprar uma... Um dos itens mais vendidos durante a pandemia para os músicos, né? Com certeza, cara, porque era uma forma também de eu voltar à tona com a questão das gravações e tudo mais. Por que aconteceu, Panta? Já fazia alguns anos que eu vinha trabalhando com baixo e voz, eu nunca parei de trabalhar com música, né? Mas estava bem reduzido, assim, a gente estava em marcha lenta, né? Tava minguando pra caramba, assim, né? Bastante. Aí quando veio a pandemia, cara, eu não tava trabalhando literalmente com música só, né? Então, pra mim foi o contrário. Aí é que eu retornei pra valer pra música. E aí começamos a investir nas redes sociais e fazer gravações novas também com baixo e voz, né? A proposta de fazer cursos, outros livros, reedição de outros materiais, então foi uma chance para fazer tudo isso, né? Porque de alguma forma, acho que talvez pelo trânsito, né, cara, do vai e volta, acabou sobrando um pouco mais de tempo também. Sim, né? sim. E aí que deu para investir. Pô, show de bola. Eu tenho acompanhado nas redes sociais aí, você tá fazendo um trabalho excelente, assim, falando na questão educacional, né, na questão de
de aulas, etc, assim. Não só isso, você já faz um trabalho como artista maravilhoso. Muito Obrigado. tempo. Eu já te conheço faz tempo. E a gente também é parceiro de cover baixo também, né? Nossa. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. Legal. Mas assim, eu tenho visto esse engajamento teu que tá bem legal, assim, né? Essa questão de ter grupos e tal. Mas assim, além disso, você também é um pesquisador da música, né? A gente tava conversando em off aí esses dias, né? Que eu falei que você, o Pescar, o Tavares, são caras assim que pesquisam, conhecem muito sobre música. E você é autor de métodos, né? E tem o harmonia do baixo, né? E acordes para contrabaixo. Fala um pouco desses métodos, de como você desenvolveu, qual foi o foco, etc e tal. Então, o harmonia e baixo, por exemplo, eu comecei escrevendo por volta de 2012, 2013, quando me procuraram para dar aulas virtuais. Então, lá atrás, né, eu já comecei a trabalhar com isso. Na época era o Skype, se eu não me engano, que a gente usava Skype muito. rolava bastante, né? E aí, por conta desses alunos, eu comecei a escrever, porque eu queria mandar para eles PDF disso. E aí eu comecei a ter um volume muito grande desse material escrito, e eu comuniquei a eles, falei, isso aqui vai virar um livro depois, né? Eu tô dando aula para vocês e tal, mas depois eu vou revisar, vou ampliar um pouco e vai se tornar livros. O harmonia e baixo nasceu assim. O acordes para contrabaixo já foi assim, de uma necessidade do mercado, né, que eu percebi de não ter nada sobre isso naquela época. Foi muito legal, cara, que eu chamei o Ian Guest, né, grande professor de harmonia, para fazer o prefácio do livro Acordes para Contrabaixo. E aí, quando ele estava conversando comigo sobre, ele falou, cara, eu tô lembrando aqui de um cara lá de Cuiabá, que é o Ebinho Cardoso. Putz! Que é um baita de um gênio. baixista, né? Inclusive, seria uma honra estar aqui, né? Também, né? No Fala Baixista. Com certeza. Quando estiver em São Paulo... Ele tá morando agora nos Estados Unidos. ele tá fora. Acho que ele tá em Berkeley, alguma coisa assim. Sim. E aí, ele me colocou em contato com o Ebinho e nós dois estávamos lançando no mesmo ano, ele para baixo de 6 cordas e eu para baixo de 4 cordas. O meu saindo pela Irmãos Vitale, editora. O dele era uma produção própria, né? Independente. E foi muito interessante perceber isso, né? Que eu achei assim, que eu estava fazendo um negócio extremamente inédito e tinha um cara já pensando nisso junto comigo, só que em outro estado, né? Sim. Porque não achava mesmo, Panta. Você procurava até material em inglês, você não achava. Focado para baixista, praticamente impossível de achar naquela época, né? Aí depois eu vi em inglês também, você já tem material sobre isso e tal, mas ainda são materiais difíceis de ser encontrados. Com foco para o baixista, né? Sim. Com exercícios para baixo, com harmonizações, ênfase nisso. Né? Exatamente. As harmonizações corretas, porque assim, uma coisa muito importante a se frisar, por exemplo, eu vou fazer um acorde no baixo. Você não vai pensar, por exemplo, igual um guitarrista, é diferente. É diferente. As cordas são graves, elas embolam, né? O casamento de frequência é mais perigoso, tem que tomar cuidado. Então, vale a pena vocês conferirem o método do Sérgio aqui, que ele explica tudo isso daí, viu? Isso aí é informação dourada para nós baixistas, né? Eu tenho tentado colaborar com um grupo, né, no WhatsApp, um grupo que se chama Acordes no Baixo. Legal. E nesse grupo eu tenho respondido várias questões e uma eu tô me lembrando do grupo agora porque você tá falando aqui da montagem dos acordes no baixo, né? E muitas vezes a galera nova, eles querem fazer como se fosse no violão, como se fosse na guitarra mesmo, que é um grande erro. É um grande erro. E por vezes os acordes que a gente considera às vezes mais complexos, né, como uma tétrade com tensão, às vezes elas ficam mais fáceis de ser executadas do que determinadas tríades, Exatamente. Né? Que são acordes com menos nota. Então você tem que saber. Enfim, é isso, né? Você tem que conhecer acordes para o instrumento. E o legal é que você tira leite de pedra do 4 cordas. Sim. Porque beleza, aqui esse cara é projetado para isso, né? A sexta corda, ela pintou para isso, né, gente? Para ajudar nesse aspecto. Bom, Sérgio, você também tem um duo de baixo, né? Com a cantora a Marivone Lobo, que é tua esposa, né? Sim. E esse duo de baixo já tem um tempo, né? Que é o projeto Baixo e Voz. Fala desse projeto aí pra gente. A gente começou o Baixo e Voz em 91, Panta. Faz um bom tempo já. Eu não levava uma fé que era de 91. 91, cara. Pensei que era 5 álbuns gravados, Caraca, DVD ao vivo, CD ao vivo, 4 singles. Então, assim, tem uma galera que acompanha a gente já, né?
E o trabalho começa porque alguém, lá atrás, nesse ano de 1991, convidou não só nós, mas outras pessoas de Ribeirão Preto, que é a minha cidade, né, para gravar uma fitinha cassete na época para ajudar uma instituição que ajudava dependentes químicos, alcoólatras a sair, né, dessa dependência. E a fitinha ia reverter fundos para essa instituição. Nossa, que legal. Então, foi ali que uma das músicas eu fiz um arranjo que tinha acordes, mas estava com banda, né? Tinha bateria, tinha violão, 2 vocais e tal. E aí foi nessa música que eu pude fazer os acordes e no final da gravação eu virei para na época era minha namorada, né? Eu falei para ela, ó, dava para fazer só o baixo e você cantando, quer ver? Aí eu toquei, ela saiu cantando. A Marivona, ela tem um ouvido assim privilegiado, né? Canta muito. Porque tem isso também, né, Panta? Para cantores, essas frequências graves, aonde você pega, às vezes, cara, fica difícil de você reconhecer, né? Sim. E se eu ficar escondendo, então, as notas da melodia, aqui que dá para fazer isso, e por vezes eu faço, a pessoa tem que estar muito ciente das notas, o que vai cantar. E a Marivona, ela se vira bem com isso. E tem que estar com a harmonia, a base, né? Tem que ter um chão harmônico, sim, né? Sim. Você tá fazendo um sol sustenido ali dentro de um mi, por exemplo, dando na ponta, né? Só que às vezes ela precisa cantar o si, que é a quinta. Isso, exatamente. Entendeu? Mas ela sabe que aquele sol sustenido tá na tríade de mi maior, tá dentro do conjunto mi maior ali, né? E tudo tem que ser pensado, né? Inclusive a escolha do repertório. Exato. Então a galera que quer fazer baixo e voz, né, esse formato, tem que pensar muito nisso, porque às vezes você tá apaixonado por uma música, uma canção, e você vai tentar fazer, cara, não encaixa de jeito nenhum, é impressionante. Tem música que não vai, assim, não rola. Então, essa também foi uma luta nossa desde o começo. Mas é isso, cara, em 95 a gente gravou um EP, que era uma fita cassete também, né, para tocar num evento muito legal lá de Belo Horizonte, chamado Som do Céu, que, assim, gente do Brasil inteiro lá, e gente de fora, inclusive do Brasil, que aparece ali para tocar, assistir. O Telo Borges já tocou lá, da família dos Borges, ali do Clube da Esquina, Borges, né? Já uma galera, assim. E ali é que o trabalho, assim, pegou, né? Ali que a gente falou assim, bom, vamos começar a gravar, porque pode ser que isso aqui vire, né, um público pra gente. E foi exatamente o que aconteceu. Todo ano tem o tal do Som do Céu, né? E a gente tocava e tinha convite, cara, às vezes para tocar um ano inteiro, só por conta desse evento. Era muito legal. Que é um formato prático pro contratante também, né? Se a gente pensar, pô, baixo, voz, não é uma big band, né? Então, assim, eu acho que pode gerar mais demanda, né? Não por ser mais barato, mas é mais prático na questão logística, na questão financeira, obviamente, né? Mas é um formato que é muito agradável de levar para o público, né? As pessoas ficam curiosas. Sim. Você fala baixo, a pessoa fica assim, falando, mas som baixo? Já rolou, cara. O cara vai pensar que é o Lemmy Kilmister tocando, né? E alguém cantando ali, né? Tipo, Já rolou uma vez, cara, a gente chegar numa igreja para tocar, era de manhã. E aí a gente tá tocando, eu tô olhando pra minha esposa, tem a questão da dinâmica, né, do andamento, às vezes a gente muda durante, só de olhar pra ela a gente já faz, né? Cara, sentou um cara na bateria e saiu tocando, velho, no meio da música com a gente. Aí eu olhei pra ele, assim, acabou a música, né, eu virei pra ele, fiz assim, né, tipo, valeu, né? E eu fui falar com a igreja, né, fui comentar com a igreja alguma coisa no microfone. Aí, cara, eu olhei pra ela, começamos a tocar outra música e o cara voltou a tocar. Só que aí, cara, essas músicas de andamento que mudam no meio. Eu tive que parar a música, velho, no meio do culto. Mas o cara foi pra aparecer. Virei pro cara e falei, cara, não dá pra você tocar isso, não. Você não sabe que música que é. Foi muito ruim, cara. Uma sensação ruim de dar um corte assim, né? Muito. Aí o cara chegou pra mim no final e falou assim, pô, cara, desculpa, eu cheguei na igreja, olhei lá na frente e falei assim, a banda deixou o cara na mão, deixa eu ajudar. O cara achou que o pessoal não estava presente. E é interessante você pensar que ninguém sabia também que a gente já tá lá, né? Pode ter sido também um puta de um migué pro cara subir lá e tocar também. Que ele falou, tem essa possibilidade, né? Do cara ter dado um puta miguezaço assim, né? Falou, vou tocar lá com os caras, vou tocar. Entendeu? Mas tudo bem, ele teve boa vontade, pelo menos, né? Exatamente. Mas essas coisas rolam porque não é um formato comum. Agora, por outro lado, Panta, eu já fiz uma pesquisa procurando baixo e voz no mundo. Assim, YouTube, Instagram. Aí você escreve lá, Bass and Voice, ou baixo e voz mesmo, voz e baixo, vai invertendo. Cara, eu fiz uma lista
com mais de 450 nomes. Pessoas, assim, amadores, tem de tudo, tá? E muita gente muito boa. Eu fiz uma playlist, coloquei no YouTube, cara. Tem uma playlist lá, eu não coloquei com os 450, eu selecionei, Porque né? serve de material pra galera conhecer. 130, eu acho, 130 nomes ali, coisa boa, assim. Fazendo isso aqui, fazendo baixo e voz. E aí, pra quem quer conhecer mais sobre o formato, o cara vai lá, né? Excelente, pode ir. Show de Inclusive bola. tá no portal da Cover Baixo. Olha aí, hein? Uhum. Olha aí, acessa lá o portal da Cover Baixo, né? Tem as suas colunas lá, né? Sim. E... Escrevi sobre o Nico Assunção faz pouco tempo. Show de bola, show de bola. Mudando agora de assunto, né? Eu queria que você falasse desse contrabaixo aí, Opa. que a gente vai tentar colocar umas fotos aqui Isso aqui pra também é um galera ver prazer, também. cara, falar sobre ele, porque o Guzardi, Rafael Guzardi, que era o luthier, infelizmente já falecido, o Guzardi, ele fez esse instrumento sob medida mesmo. Ele escutava o nosso trabalho, ele comentava sobre o trabalho, para poder me indicar, por exemplo, captação, madeira. Então ele falava assim, olha, cara, aquela música de vocês, você vai precisar de harmônico, certo? Então essa madeira vai soar bem. Olha isso, e cara. tal. Então ele... O cara pensando no artista trabalho, mesmo, cara, né? No som foi mesmo. assim, sensacional trabalhar com um cara desse. Demorou mais de um ano para ficar pronto o instrumento, cara. Então assim, super sólido no sentido de regulagem, né? Eu precisei poucas vezes ali num luthier nesses Não, anos mas é lindo, todos. lindo. A madeira, essa madeira, qual que é essa madeira? Aqui é mogno. Tá. Aqui em cima tem o embuia, o top dela, né? Top embuia. Cabreúva é o braço. E Ah. a escala aqui é ébano. Ébano, deu pra ver que é ébano porque ela é mais escurona que Sim. o rosewood, né? É ébano mesmo. Os trastes parecem ser jumbo, médium. São jumbo. Jumbo, né? Firme. Isso. Acho que pra quem toca acorde é fundamental ter Cara. traste jumbo, né, cara? Pra você ter mais precisão e não precisar fazer muita força também, Verdade. né? E é ativo? Ele é ativo, eu tô com EMG, MMTW. Olha, EMG, cara. EMG. E o pré dele é um Aguilar, aquele OBP3. Ah, sei, conheço, já tive esse que pré. traz, né, bem a ideia aqui, né, de médios, né? Sim. Essa escolha que você pode fazer aqui chave seletora para acorde, de para médio. harmônicos, que eu uso muito harmônico também. Sim. É muito importante, Ponte cara. Gotô, né? Ponte Gotô, tarraxa também. Lindo, Gotô, lindo, né? lindo. E os pedais aí? Só dar uma resumidinha falando deles aí. Pedais. A gente vai tentar fazer um esqueminha de colocar também aí pra vocês, tá? Pedais aqui eu tenho Boss, né? E eu tenho alguns da Fire também, né? A Fire, inclusive, é uma parceira. Legal. Inclusive, patrocinou alguns dos livros, né? Que eu Olha, fiz, que- como Harmonia e Baixo, Poxa, um que patrocínio legal. deles também. A marca influenciar nesse aspecto aí é muito Com certeza muito bacana, foi cara. muito legal, cara, da Muito parte louvável do pessoal. Os pedais da Fire, eu tenho aqui um Bass Pusher, que ele tem um pré, né? Pra dar aquela aquecida no som. Só que ao vivo é uma sonoridade fantástica, você consegue mexer demais com as frequências grave, médio, agudo dele. Se né? torna versátil pra você, Muito, né? muito. E quando você quer puxar um drive também vem. Perfeito. Tem um overdrive mesmo, que às vezes eu uso. Um Cronos, que é um delay da Fire, que eu quero até demonstrar daqui a pouco aqui. Sim. Né? Um digital reverb e um super chorus da Boss. E se Esse você tá super reparando, chorus, ele são não é todos... ele não é um bass super chorus. É isso que eu ia assim. falar. Ele é mesmo. o chorus de guitarra, mas Isso. você, por usar muita coisa aguda, ele encaixou pra você. Exatamente, Pela frequência, cara. né? Os pedais com frequência que já são desenhados para baixo, por vezes eu não conseguia me encaixar muito Sim. com eles. A fonte é essa Power Bridge. Power Bridge também é Fire. Da Fire também, né? Ela tem duas entradas ali que são 18 volts. Ela é isolada, pelo jeito, né? Sim. Então você vê que os cabos entram separadamente Isolada. ali, né? Tem um pedal de volume esse da Boss aí? É um pedal de volume. Interessante. Eu uso como efeito, Puta, animal, às vezes. né? Você tá aqui, né? Às vezes você não quer virar a mão aqui, porque você tá Isso. fazendo uma... Você tem a dinâmica aqui, né? Eu acho que é parecido com o seu no sentido da distância. O meu tá um pouco mais perto que o seu ainda, né? Se a gente quisesse fazer aquele efeito aqui, né? Ele até tá, mas a minha mão é de anão, aí não rola. Aí Não, dá um mas trampo de fazer isso. Eu precisava de um pedal. Geralmente os caras colocam bem perto mesmo, assim, né, no instrumento. Mas enfim, eu uso no pedal, cara. Legal. pra fazer isso. Mostra o delay aí pra gente. Vamos lá.
Aqui, Panta, eu tô com a corda Sol afinada em Lá. Certo. Justamente para fazer essa jogada aqui, ó. Então eu fico com a mão solta aqui e o som fica cheio, né? É uma nota pedal ali, pra deixar essa nota pedal. Além do delay aqui nessa música com recurso, né? Também tem afinação alternativa. Sensacional. Meu, timbre, show de bola. E a ideia, né? A ideia melódica e a ideia rítmica também encaixou perfeitamente aí. O pedal foi sensacional nesse aspecto. Legal. Sérgio, quero te agradecer. Obrigado aí por estar aqui no Fala Baixista. Mas eu quero encerrar aqui. Eu quero que você fale desse teu último método que o Nelson Faria deu uma canjinha ali. Ele fez o prefácio pra você, né? Fez o prefácio, cara. E uma também honra. falasse um pouco do teu lance do mestrado em educação e a arte, né? Uhum. Como te ajudou na ideia de escrever os métodos, né? Esse teu mestrado, se ele teve influência nisso, né? Emendando essas duas em uma aí, pra você falar pra gente. Então, sobre o músico profissional, né? É como um manual, né? Um método mesmo para músicos que estão chegando na profissão. E quando eu escrevi, eu pensei assim, quem poderia fazer uma apresentação, um prefácio sobre o material? Eu lembrei do Nelson, né, cara? Porque o Nelson Faria é um dos grandes músicos desse país, está fazendo um trabalho maravilhoso lá no Café Lá em Casa. Café Lá em Casa, né? Pra quem não segue Café Lá em Casa, ó, uma sugestão de programa de qualidade aí pra... Maravilhoso. E aí ele escreveu, me senti assim, honradíssimo, né, com essa possibilidade. E o Nelson também estava vendo naquele ano, isso já fazia uns 6, 7 anos, né? Ele viu ali uma necessidade também de falar sobre esse assunto num Brasil que não se falava muito nisso, né? Ou seja, como que um músico chega lá, né? Profissionalmente, como que ele deve estudar, o que ele deve estudar, chegando na profissão, o que ele precisa ter na mão, né? Desde da parte mais básica relacionada com fotografia, né? Portfólio, até a parte relacionada mesmo com gravação, chegando no estúdio, né? Fazendo o seu próprio trabalho, né? De gravação. Enfim, e eu acho que sim, cara. Você perguntou do mestrado, que foi em Educação, Arte e História da Cultura, lá da Universidade Mackenzie. Eu escrevi sobre o Lenine. Ai, que show! Eu escrevi sobre as fusões da música brasileira, né? Eu peguei aquele tema lá da semana de 22, né? De antropofagia, né? E para falar das misturas, né? Das junções de ritmos que a gente tem no Brasil. E eu precisei de um caso, né? Um exemplo de caso. E eu lembrei do Lenine porque é um dos caras que mais fundem ritmos que a gente tem aqui. Ele é um cara ligadíssimo em tecnologia, né? Um cara ligado com as questões assim da música eletrônica também. E foi ele que eu escolhi. Me deu 2 entrevistas também, foi muito gentil. Né? Gente fina, hein? É um material bacana. Inclusive, um material que está à disposição do pessoal quando entra lá na nossa página do Instagram. Ali no nosso perfil do Baixo e Voz, pode ser no meu também, que é Sérgio Baixo e Voz. Tá lá, disponível para o pessoal ler. É uma dissertação. E você perguntou se tinha a ver com os métodos, cara. Com certeza. Você ajudou, né? O mestrado te deu esse handicap maior pra estar fazendo Somos brasileiros, né, Panta? A gente precisa conhecer a nossa música, né, cara? Tanto ritmo, tanta diversidade, tanto instrumento, né? E eu acho que na hora que eu estava escrevendo os métodos, o Acordes para Contrabaixo, por exemplo, que tem 24 exercícios, eu escrevi nas 24 tonalidades, né? Eu fiz isso pensando justamente nessa galera toda que está aqui disponível, pensando em materiais que estão aí disponíveis, mas com enfoque também na música brasileira. Sim. Então eu acho que o mestrado foi me abrindo muita mente com isso, bibliografia, né? Os professores, né, tem um mundo, né, para te passar com isso. Então é uma coisa boa para todos nós, né? Fazer uma faculdade, poder fazer até uma pós-graduação. Conhecimento nunca é demais, é sempre com bom. Com certeza, né? cara. Foi excelente. Valeu a pena. E valeu muito a pena teu bate-papo aqui com a gente. Obrigado cara. Demais, cara. A gente fiquei bem feliz aí que você veio aqui. E se você que tá aí assistindo curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Aqui, ó, mete bronca aqui no sininho para receber as notificações para você saber sempre quando vai sair algum vídeo aqui no canal, inclusive Fala Baixista. Beleza? Esse foi Sérgio Pereira aqui no programa e tamo junto, até a próxima. Valeu, um abraço.